Olá, chegamos ao quarto módulo desse nosso volume 1, sobre a introdução mesmo do direito administrativo, as transformações na sua interpretação, vimos separação de poderes e o que seria a função administrativa exercida tipicamente pelo Poder Executivo, mas não só, né? Nós vimos que a função administrativa pode ser também exercida e deve ser exercida pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, sendo que tanto do ponto de vista objetivo ela deve ser exercida por esses poderes, quanto também subjetivamente tem órgãos, tem agentes que são voltados a desempenhar, a praticar atos administrativos. Aí perguntar, é só o Executivo que pratica ato administrativo? Não, também o Legislativo, em função atípica, pode praticar na gestão dos seus quadros. Também o judiciário, na sua função atípica, pode praticar atos administrativos, desempenhando função administrativa, e isso por meio subjetivamente também de agentes, de órgãos, divisões orgânicas internas. Então é muito interessante tudo isso. A gente vai finalizar e vai entrar aqui até essa finalização extremamente importante, porque a gente vai pegar a cereja do bolo. O que é a cereja do bolo? É o regime jurídico administrativo. Por que a cereja do bolo? Gente, é o mais importante que tem na área, né? Quando a gente fala assim, na minha época tinha lá um livrinho que falava Onde está o Wally, né? Que era um sujeito que era vestido ali com listas, você tinha que achar no meio de todo mundo para ser mais ou menos como se fosse o tigre, né? Alguém que você identifica pelas listas, pelas marcas características. Então, o direito administrativo, você identifica ele por meio do regime jurídico administrativo, que foi resultado do labor, do trabalho do Conselho de Estado francês, falando, o ato administrativo é isso aqui, mas o ato jurídico, quer dizer, é isso aqui, mas o ato administrativo tem as notas do regime jurídico administrativo, por quê? Por isso, que foi desenvolvido pelo Conselho de Estado e que diz respeito à teoria dos atos administrativos, à teoria dos contratos administrativos também. Isso tudo decorre da compreensão do que seria o regime jurídico administrativo a que se submete a administração pública. Então vamos a esse nosso último, derradeiro tema introdutório, mas extremamente importante para a compreensão. Aliás, eu diria para você, para entender direito administrativo tem que entender de regime jurídico administrativo e de princípios também, tá? Princípios são extremamente importantes para compreender bem essas regras, porque eles inspiram várias das regras no âmbito do direito administrativo. E o objeto de estudo, nós vimos, é o desempenho da função administrativa. Aqui uma definição da Lúcia Vale Figueiredo, infelizmente já falecida. Lúcia Vale, professora da PUC, desembargadora do TRF da Terceira Região, participou até da minha tese de doutorado, bastante rigorosa. A professora Lúcia Vale tinha uma obra, ou tem uma obra, curso de Direito Administrativo. Então, função administrativa, na definição da professora Lúcia Vale, é o dever do Estado, ou quem haja em seu nome, de dar cumprimento, no caso concreto, aos comandos normativos, de maneira geral ou individual, para a realização dos fins públicos, sob, regime jurídico prevalente de direito público, esse nosso assunto, que diz respeito às marcas características do direito administrativo. E mediante atos e comportamentos passíveis de controle, quer dizer, ela reforçava a ideia do controle no âmbito do direito administrativo, coisa que também a Maria Silva e o Celso Antônio fazem na definição deles, né? Então, a abrangência do regime jurídico administrativo, o guarda-chuva dele, é um conceito que envolve essa disciplina, que se caracteriza, segundo a professora Maria Silva de Pietro, no equilíbrio, de um lado, entre a necessidade de satisfação dos interesses coletivos que rege a atuação do Estado, e de outro lado também nesse equilíbrio a proteção das liberdades individuais, né? Então é um binômio, uma bipolaridade que caracteriza a disciplina. De um lado, a autoridade da administração e de outro lado, o respeito à liberdade individual, né? Então, equilibrar isso por meio de poderes, deveres, de prerrogativas e de restrições, né? Esse é o desafio do regime jurídico administrativo, para que seja equilibrado tanto na sua previsão normativa quanto na sua aplicação prática. E daí nós temos o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Não dá para falar
sobre regime jurídico administrativo, sem mencionar o professor Celso Antônio nas suas reflexões em relação ao que seriam esses poderes, deveres ou deveres, poderes da administração, porque o Estado tem poderes, mas esses poderes, eles são instrumentais, eu vou colocar aqui instrumentos, ferramentas, né, para atingir melhor os interesses coletivos.